Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube. Esta semana, agora nas nossas reuniões semanais de estudos e pensamentos sobre os fatos que nos cercam, a partir de obras que querem ser filosóficas, né? Mas obras baseadas em obras de filósofos, né? Que nós fazemos frequentemente aqui. Nós estamos falando agora da nossa obra, ainda também essa, ainda em estruturação praticamente inicial ainda, que se chama Organicidade Pragmática, Deus e o Caos. Ela é baseada em 3 obras. As outras obras nossas foram baseadas primeiro em 2 obras, mas de dois autores distintos. A Anunciação do Wallace e Essencialismo, ela é baseada em Hegel e de la Chardin. A outra nossa é a Semiologia brasileira do humanismo, da revisão do humanismo, né? A revisão do humanismo, baseados em Kant e em Bergson, mas aí já são 4 obras, 2, né, de cada. E agora são 3 filósofos diferentes, 3 obras, né, sobre o brasileiro Leonardo Boff, o francês Deleuze, Gilles Deleuze, e o alemão Heidegger. As nossas preocupações todas, nós começamos, já explicamos isso, ainda partindo da modernidade, não modernidade, né, da odiernidade. Esses termos, sim, porque a modernidade já passou, já teve a fase contemporânea, né? Agora nós colocamos uma fase odierna, né? Esse estado nosso que nós estamos vivendo a partir da queda do muro de Berlim. É essa reflexão que nós vamos fazendo. Né? Na vez passada era bom esclarecer que nossa preocupação histórica é a partir disso, né? Mas nós tivemos também, a partir da nossa preocupação, em obras e com pensamentos já mais anteriores. Assim, a Anunciação do Wallace e o Essencialismo, com Hegel e Teilhard Chardin, seria mais do século XIX para o século XX. E mais na era chamada Era Moderna. Né? A Semiologia, outra obra nossa que nós fizemos a partir da Semiologia da Revisão do Humanismo, a partir de Kant e de Bergson, nós podemos dizer assim que nós vamos pegar a idade contemporânea. Apesar de Kant ser um dos proto-modernos, um dos primeiros modernos, né? Ele participou participou não, ele foi talvez o cume da Idade Moderna, né? Que começaram com o filósofo Descartes. E agora Bergson já pegou essa época daqui. Apesar de Bergson e Chardin, se nos parece, Teilhard Chardin, ou ele era contemporâneo de Bergson, ele teria sido aluno de Bergson, ou participado de alguma coisa como um discípulo de Bergson. Né? Eles são contemporâneos e tem alguma coisa. Mas Bergson já trouxe uma preocupação mais aprofundada, né? Teilhard Chardin ficou só na questão do humanismo, do fenômeno humano, né? Bergson, na Evolução Criadora, já fala de toda a
criação, vamos dizer assim, né, de tudo, já antevém, sendo um dos precursores da ecologia, é uma coisa já bem contemporânea, né? E contemporânea e ecologia ainda já saltando agora para a nossa época, que é a nossa época, vamos dizer assim, odierna. Agora, a nossa preocupação vem porque esse vem um ciclo, vendo a história por um outro ângulo. Nosso ciclo é um estudo das liberdades, né? As liberdades da modernidade, as liberdades individuais, começada com a Idade Moderna, com a crítica à opressão religiosa medieval, principalmente da Igreja Católica, né? E a valorização do homem, a Declaração dos Direitos do Homem, né? E essa liberdade tem um cume para nós ver na década de 70, 60, aliás, do século XX. O que nos chamou a atenção é que Deleuze participou desse ápice do liberalismo na década de 60, inclusive seu pensamento inicial é esse, e ele participou efetivamente nas lutas, né, chamado Maio Francês, que é o cume das liberdades, inclusive ele participou questionando as liberdades clássicas da Revolução Francesa, depois e mesmo a Revolução Russa, né? São duas revoluções para nós que as duas são parelhas nesse ápice da busca do humanismo, né? O movimento maio francês, ele critica os dois, né? Ele criticar tanto o capitalismo como o socialismo soviético. Então, Deleuze participou. E as obras iniciais dele, muito fincadas também na liberdade sexual extrema da década de 60, que todos conhecemos, né? Ele fez a obra O Antiético. Tem uma obra, apesar de ser uma obra que inteiramente conceitual, né? A primeira obra dele, que é Diferença e Repetição, mas muitas pessoas pegaram o lado da diferença, né? Que Hegel fez, né? Então, essa questão das minorias, né? É um pensamento vindo do diferente, da pessoa diferente, né? Aí os direitos das mulheres, que não eram minoria, mas eram oprimidas, né? E eram diferentes, elas não tinham muito espaço. Na década de 60 foi o ápice, né? Com a revolução das mulheres que queimaram a parte de cima da lingerie, né? O sutiã, a queima de sutiã, né? E tiveram, já lá na década de 60 teve o Flower Power, que já é um movimento já de disputação ecológica tudo, né? Mas foi o ápice. E um fato marcante, nós falamos que teve essa divisão foi com os assassinatos de Charles Manson e seus seguidores, né? Ele era um guru famoso, né? Bem dentro dessas liberdades e questionador das religiões. Ele praticava magia negra, a iniciação de magia negra, regada a drogas, e o rock também. O rock captou muita coisa disso, né? Na década de 60. Ouvindo um álbum branco, principalmente a música Helter Skelter, segundo conta a lenda, né? Não sei se alguém viu, né? Eles assassinaram a Sharon Tate, uma atriz famosa nos Estados Unidos. Esse fato foi um fato marcante, e aí depois veio John Lennon falar que o sonho acabou. Né? Aí na década de 60 também, em 68, teve o Congresso Episcopal de Medellín. Já na década de 60, 63, 64, já tinha o Concílio Vaticano II, que é a Igreja Católica se abrindo, né?
para o mundo, reconhecendo seus erros, se declarando que a igreja é santa pecadora, e criou uma certa divisão, né? Um cardeal chamado Lafreve, hoje é sumido, né? Mas um cardeal conservador, que queria continuar celebrando missa em latim, queria usar aquelas batinas direto, né? O conselho liberou os padres para usar as vestimentas sacerdotais só na missa, né? Como é uma tradição até judaica, né? A veste sacerdotal de Arão, tanto, mas era usado nas reuniões dentro da sinagoga. Fora, não, os rabinos não usavam uma vestimenta, usavam uma veste também característica. Mas aí a Igreja Católica, na década de 60, liberou isso, liberou a missa para todos, né? E em 68 teve com a Conferência Episcopal Latino-Americana, dentro desse clima também de liberalismo da Igreja Católica, que iniciou-se em Medellín a chamada Teologia da Libertação. Um dos primeiros foi Gutierrez, e tinha os jovens, né? Frei Beto e Leonardo Boff. E aí na década de 70, no meio dessa crise do humanismo, né? Leonardo Boff publica o Jesus Cristo Libertador. E esse é um outro lado da obra. Mas nosso interesse maior foi ver a obra, a dobra de Deleuze, de Gilles Deleuze. Uma obra bem conceitual, recuperando um pouco talvez do diferença e repetição, mas agora talvez falando mais na questão da repetição, né? Uma análise mais clássica, religiosa, com questões metafísicas, apesar de ser uma obra relativamente curta, né? É um livro de poucas, chega acho que 200 folhas, mas não é fácil de ler. É um livro de questões e de argumentação muito densas. Isso que nós vamos, na nossa obra, nós vamos ver, né? Nós, na questão passada também, o que ficou destacado é duas questões, né? A primeira, logo no início, quando ele fala da questão da pintura barroca, né? Das casas, em que algumas pinturas colocavam um lado de cima, com um lado celeste, né? com anjos e seres talvez santos, né? E a parte de baixo, que era a casa mesmo, a casa humana, né? E quando ele analisa essa questão da religião, no nosso ver, né, é uma linguagem, um texto muito denso, né, mas no nosso ver, Deleuze coloca que a religião é essa busca do homem de se desdobrar. E essa coincide com a nossa visão, né? O livro é de 1988, 1989 já tivemos a queda do Muro de Berlim. Ele já participou desses eventos, né? A obra em si é contemporânea desse evento. Na queda do Muro de Berlim, uma das principais atuações foi a Igreja Católica através do Papa João Paulo II, que todos lembram, né? Ele, na sua juventude, ele lutou contra o nazismo, João Paulo II, e também, principalmente, contra a dominação soviética e a opressão da União da Polônia, né, pela União Soviética, né, e pelo marxismo ortodoxo, marxismo-leninismo, stalinismo, a visão ortodoxa do marxismo. Então, a dobra parece, dentro desse clima que o João Paulo II já vinha atuando um certo tempo, desde do início da década de 80, acho que 80,
84, 83, que ele foi conclamado padre, né? Padre, não, Papa da Igreja. Ele já tinha esse histórico, né? E ajudou os movimentos. Com ele destacou-se o famoso Sindicato Solidariedade da Polônia, que era um sindicato independente do Partido Comunista, né, de linha soviética, ele era contra a linha soviética. Então ele participou, é esse clima todo que surge a dobra. Né? E recuperar, talvez, dentro desse clima, a religião estava tendo uma grande preeminência, como João Paulo II, principalmente a Igreja Católica. Aqui no Brasil estava tendo proeminência também, mas na luta contra uma ditadura de direita. A Igreja Católica, principalmente com os bispos da Teologia da Libertação, foram baluartes das lutas contra a ditadura militar de direita no Brasil. Né? Inclusive, um dos maiores símbolos da queda, né, foi também numa greve de um sindicato, que inclusive estava o metalúrgico Lula como líder, né, que Dom Paulo Evaristo Arnes abriu a Catedral da Sé para abrigar os sindicalistas que estavam numa greve, que a ditadura colocou o exército contra, né, ia prender todo mundo. E Dom Paulo Evaristo Arnes abriu a catedral e entrou lá dentro. A ditadura militar foi historicamente fundada com um grande apoio católico, né, naquelas marchas, né, da família com Deus tudo, né? Então a tropa recuou, foi um marco aquilo para que consumasse a abertura aqui também. São movimentos paralelos. Né? No mundo, o lado da libertação, da queda do Muro de Berlim, com essa visão do marxismo, e aqui no Brasil é o contrário. Então nós analisamos isso. E vem a religião nessa questão da dobra de, inicialmente, o homem, desde o início, desde o feto. O feto é o zigoto que se forma, né? E vai se desabrochando, vai se desdobrando para fora. A tradução do Deleuze, ele fala um momento de dobra e de redobra. Deleuze, é interessante ele falar isso. Então a religião é isso, é o homem buscar a melhor forma de existir com vista a uma eternidade. Essa eternidade seria um andar de cima, né, das coisas perfeitas. Então, seria sempre essa visão, a religião fornecedora dessa visão do andar de cima. O Deleuze não é muito religioso, ele faz uma crítica meio velada, é uma velha crítica que fazem da religião, né? E é um labirinto, né? Porque se Deus é onipotente, ele criou tudo, né? Porque o mal é um velho discurso, né? Mas nós, aí, quem quiser ir rememorando e voltando, né? Vai ver lá de Hegel, nós já discutimos isso, né? Nessa questão, quando Hegel coloca que a questão do processo e que as coisas serão reveladas no final, né? O absoluto está em processo, só é no final que será conhecido integralmente. Né? E é bem claro, Hegel nós já analisamos, era religioso, essa é a questão da parousia. Então é isso que nós vemos nessa questão, ter essa visão do andar de cima. Nessa semana nós tivemos já fatos que nós já vemos discutindo, né? A crise hídrica no Brasil,
um vulcão expelindo lamas, um asteroide, lamas de fogo, né, que poderia gerar o tsunami aqui no Brasil, né? Um asteroide passou perto, a crise hídrica pode descambrar para uma crise, isso os ecologistas falam, uma crise geral de abastecimento e de esgotamento dos recursos naturais, que viraria a vida humana, mas aí está essa questão da droga. Né? Nós vamos ver outras questões, vamos ver depois essa questão dessa questão dentro da visão do cristianismo. Essa semana, um certo ateísmo militante, vez por outra, dentro dessas perspectivas históricas, né, do domínio cristão, católico, né, tem uma visão, acho que dentro desse clima todo nosso e das necessidades que nós temos, não justifica muito esse embate, acho que desnecessário. A igreja e as religiões não teriam tanta influência. Agora, recentemente, muita gente alardeia lá aquela questão dos missionários, principalmente pentecostais, nas regiões indígenas. Né? Tem notícia de exploração, isso é uma coisa certa, né? Mas a presença cristã não se resume a isso. A igreja tem um órgão chamado CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, missionário de missões católicas e da igreja de missões cristãs, que souberam respeitar as tribos e suas tradições, sendo um dos baluartes dos defensores das tradições indígenas. A igreja tem isso, e os protestantes poderão também voltar a ter. Eu acho que, eu tenho certeza que não é um bom caminho, e a humanidade em si, se começar a se dividir, então volta um ambiente de exclusão que gera mais embates e mais xenofobia. Nós já discutimos isso lá no início, quando nós falamos da questão metafísica e na questão da humanidade. A humanidade são todos. Tem de respeitar. Nós vemos a questão da dialética de Hegel, quando ele coloca isso, né? Ele coloca do singular, o particular e o universal, e dentro do ciclo, isso aí ele não elaborou, Hegel, né? Ele falou que a sua dialética cíclica está lá na introdução da fenomenologia. Ele fala desse processo, que é um processo cíclico, que as coisas retornam. E aí, olhando um índio, é uma singularidade, e em contato com a outra civilização torna uma particularidade e parte para o universal. O universal seria uma harmonia entre os dois. Vamos dizer assim, a civilização ocidental, né? E a civilização indígena. Aí retornam as coisas. Mas não se pode fincar barreira e não querer essa interação. Né? Inclusive, agora nessas questões de epidemia, pandemia, na questão de nutrição, havia muita desnutrição, né, nas várias, muito causada pela colonização humana, que expulsou os indígenas do seu ambiente e não deu a condição, mas muito causada também por a agudização de doenças, tudo. E a igreja, no CIMI, ela atuou no sentido
de vacinar as pessoas, os índios, no sentido da condição de saúde, no sentido a Zilda Arnes, com a sua multimistura, uma descoberta, consciência, conhecendo os elementos essenciais para manter a condição física do ser humano, essa multimistura foi utilizada em várias tribos que estavam passando necessidades nesse Brasil afora. A multimistura é uma forma de alimentação, de nutrição vinda da sociedade ocidental cristã. Zilda Arnes era uma irmã, apesar de leiga, né, mas uma irmã da Igreja Católica, ligada à Igreja Católica. Irmã, isso já não só de religião, mas irmão de sangue também do nosso Dom Paulo Evaristo Arnes. Zilda Arnes e Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, é isso que nós vamos colocar aí essa nossa discussão. E dentro disso, mesmo na década de 60, houve uma redescoberta de Heidegger. Uma redescoberta benéfica de Heidegger. Heidegger, por um tempo, ele foi visto muito por conta do seu apoio ao nazismo, né? Mas nos seus escritos tem esse lado metafísico tudo, né? Ele já tentando também, principalmente apesar de